O desenvolvimento de software é uma tarefa complexa. Exige precisão, organização e previsão. Sem isso, os projetos podem rapidamente se transformar em um caos. É aí que entram os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo que representa 5 princípios fundamentais do design orientado a objetos. São eles: princípio da responsabilidade única, princípio aberto, fechado, princípio da substituição de Liskov, princípio da segregação de interface e princípio da inversão de dependência. Esses princípios, quando aplicados corretamente, levam a um software mais manutenível, escalável e testável. Os princípios SOLID fornecem orientação para estruturar classes, interfaces e os relacionamentos entre eles. Eles promovem um código mais fácil de entender, modificar e estender ao longo do tempo. Ao seguir esses princípios, os desenvolvedores podem evitar armadilhas comuns e construir um software mais robusto e adaptável a mudanças. Imagine uma equipe de desenvolvedores trabalhando em uma grande plataforma de e-commerce. Eles estavam cheios de energia e prontos para enfrentar qualquer desafio. O projeto começou com entusiasmo e uma visão clara. Cada membro da equipe sabia exatamente o que precisava ser feito e como contribuir. No entanto, à medida que a base de código crescia, a complexidade também aumentava. O código se tornava cada vez mais difícil de gerenciar. O que antes era um projeto bem estruturado, tornou-se uma teia emaranhada de dependências. Cada nova funcionalidade parecia adicionar mais um nó a essa teia. Mudanças em uma parte da base de código muitas vezes levavam a quebras inesperadas em outras áreas, aparentemente não relacionadas. Isso causava uma série de problemas imprevistos. A equipe se viu gastando mais tempo corrigindo bugs do que adicionando novos recursos. Cada bug corrigido parecia gerar outros 2. A velocidade deles diminuiu para um rastro. O moral da equipe estava em baixa, e a exaustão era visível em seus rostos. Os prazos foram perdidos e a frustração aumentou. Cada dia parecia trazer novos desafios e menos progresso. A equipe antes motivada estava agora atolada em um projeto que parecia estar escapando de seus dedos. A motivação estava se esvaindo rapidamente. Eles precisavam de uma solução, uma maneira de recuperar o controle e colocar o projeto de volta nos trilhos. A colaboração e a comunicação tornaram-se essenciais para encontrar uma saída. O primeiro princípio SOLID para o resgate foi o princípio da responsabilidade única. Este princípio afirma que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Em outras palavras, uma classe deve ter apenas um trabalho ou responsabilidade. Observando sua base de código, a equipe percebeu que muitas de suas classes estavam fazendo muito. Por exemplo, uma única classe era responsável por lidar com os detalhes do produto, gerenciar o estoque e processar pagamentos. Seguindo o SRP, eles dividiram essa classe monolítica em classes menores e mais focadas. Eles criaram classes separadas para E. Cada classe agora tinha uma única responsabilidade bem definida, tornando o código mais fácil de entender e modificar. O princípio aberto-fechado afirma que as entidades de software devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Isso significa que a nova funcionalidade deve ser adicionada estendendo o código existente, não modificando-o. A equipe percebeu que estava violando esse princípio ao modificar diretamente as classes existentes toda vez que um novo recurso era adicionado. Isso geralmente levava a regressões e quebrava a funcionalidade existente. Para aderir ao OCP, a equipe começou a usar classes e interfaces abstratas. Por exemplo, em vez de modificar a classe diretamente para adicionar um novo método de pagamento, eles criaram uma classe abstrata e subclasses concretas para cada método de pagamento, como E. Isso permitiu que eles adicionassem novos métodos de pagamento sem alterar o código existente, reduzindo o risco de introduzir bugs. Seção 5. Princípio de substituição de Liskov. Intercambiabilidade de objetos.
O princípio de substituição de Liskov, frequentemente abreviado como LSP, afirma que objetos de uma superclasse devem ser substituíveis por objetos de suas subclasses, sem afetar a correção do programa. Isso significa que qualquer instância de uma classe derivada deve ser capaz de substituir uma instância de sua classe base, sem que o comportamento do programa seja alterado. Sim, em termos mais simples, os subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base, sem alterar as propriedades desejáveis do programa. Isso é crucial para garantir que o código seja flexível e mantenível, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas, sem quebrar o código existente. A equipe descobriu que havia violado esse princípio por ter subclasses que não aderiam totalmente ao contrato definido por suas superclasses. Isso levou a bugs e comportamentos inesperados no sistema, o que exigiu uma revisão completa do código. Para corrigir isso, eles garantiram que todas as subclasses seguissem as mesmas regras e comportamentos de suas superclasses. Eles implementaram testes rigorosos para assegurar que cada classe derivada cumprisse os requisitos estabelecidos pela classe base. Por exemplo, se uma classe tivesse um método, todas as suas subclasses, como e, teriam que implementar esse método corretamente e retornar um valor de desconto válido. Isso assegura que o cálculo do desconto funcione de maneira consistente, independentemente da classe específica que está sendo usada. Isso garantiu que objetos dessas subclasses pudessem ser usados de forma intercambiável, sem causar problemas. A aplicação correta do LSP resultou em um sistema mais robusto e confiável, facilitando a manutenção e a expansão futura do software. Seção 6. Princípio da segregação de interface. Interfaces personalizadas para clientes. O princípio da segregação de interface, ou ISP, afirma que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não usam. A equipe notou que eles tinham interfaces grandes e monolíticas que eram usadas por vários clientes, embora cada cliente precisasse apenas de um subconjunto dos métodos da interface. Eles refatoraram essas interfaces em interfaces menores e mais específicas. Por exemplo, em vez de ter uma única interface com métodos para gerenciar estoque, processar pedidos e lidar com devoluções, eles criaram interfaces separadas, UA e. Isso permitiu que os clientes dependessem apenas das interfaces de que precisavam, reduzindo o acoplamento e melhorando a flexibilidade do código. Seção 7. Princípio da inversão de dependência. Desacoplamento por meio de abstração. O princípio da inversão de dependência, ou DIP, afirma que os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. A equipe observou que seus módulos de alto nível estavam fortemente acoplados a módulos de baixo nível, tornando difícil alterar um sem afetar o outro. Para resolver isso, eles introduziram interfaces entre os módulos. Por exemplo, em vez da classe depender diretamente da classe, agora ela dependia de uma interface. A classe, então, implementou esta interface. Isso desacoplou os módulos, permitindo que eles fossem facilmente trocados ou modificados independentemente. Seção 8. Princípios Solid em ação. Um projeto transformado. Ao aplicar os princípios Solid, a equipe de desenvolvimento testemunhou uma transformação significativa em seu projeto. O código tornou-se mais robusto e flexível, permitindo uma evolução contínua. A base de código tornou-se mais organizada, modular e fácil de entender. Cada módulo agora tem uma responsabilidade clara, facilitando a manutenção. A tarefa antes temida de adicionar novos recursos ou corrigir bugs tornou-se menos assustadora. A equipe pode agora focar em inovação ao invés de apenas manutenção. Eles foram capazes de entregar novos recursos mais rapidamente e com menos erros. A eficiência da equipe aumentou significativamente. Os princípios Solid não apenas melhoraram a qualidade interna do código, mas também tiveram um impacto positivo no moral e na produtividade da equipe. A satisfação no trabalho cresceu visivelmente. Eles foram capazes de dividir problemas complexos em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Isso facilitou a resolução de problemas e a implementação de soluções.
A colaboração se tornou mais suave, pois cada membro da equipe tinha uma compreensão mais clara de suas responsabilidades e de como seu código interagia com outras partes do sistema. A comunicação entre os membros da equipe melhorou, resultando em um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Seção 9. Conclusão: abraçando os princípios SOLID para a excelência do software. Os princípios SOLID não são meramente um conjunto de regras a serem seguidas cegamente. São diretrizes que, quando aplicadas cuidadosamente, podem melhorar significativamente o design e a qualidade do software. Embora exijam um investimento inicial em compreensão e implementação, os benefícios de longo prazo superam em muito os custos iniciais. Ao abraçar os princípios SOLID, os desenvolvedores podem criar softwares mais fáceis de manter, escalar e testar. Isso leva a uma experiência de desenvolvimento mais agradável e produtiva, entrega mais rápida de recursos e, finalmente, um software mais robusto e adaptável a mudanças. A jornada para dominar esses princípios é contínua, mas as recompensas valem o esforço.